E estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a jornalista Dinorá Carmo. Dinorá, então entramos no teatro, né? Digamos, na cidade via teatro. Você fez 3 peças, uma delas, inclusive, Jacques, ou A Submissão, ou O Futuro Está nos Ovos, Ionesco, não é? E ganhou o prêmio Revelação. Você gostava, mas você preferiu a crítica. Você escreveu mais de 200 críticas. O que te atraiu tanto na crítica? Esse sentido profundo de entender a mensagem do autor e do diretor, retratando sempre, né, esse processo político-social, ou então simplesmente as contradições do ser humano, porque existem peças de todas as variedades, né? Peça psicológica, peça política, peça humorística, peça leve, um texto mais pesado. Então, aprofundar nisso, sabe? Ir nas entranhas para informar o leitor. Refletir sobre isso. Refletir, né? É uma reflexão. E sempre tive a crítica, não no sentido de meter o pau, mas a crítica como um trabalho de reconstrução. Para até auxiliar o diretor, o ator que estiver lendo aquelas linhas, né? Exatamente. Você não quis ser diretora, você já me preparou para o teatro universitário, outras pessoas que eu sei, né? Devo também isso a você, né? De ter passado até também em primeiro lugar no teatro universitário. Você me preparou, você me preparou, teve toda a paciência também, outras pessoas que eu conheço, mas você não quis ser diretora, né? Não, eu acho que eu não tenho essa qualidade. Eu sou muito severa com meus julgamentos. Eu acho que eu seria uma diretora medíocre. E eu não nasci para ser medíocre em nada. Tá ótimo. Aí você resolveu então fazer vestibular de jornalismo na UFMG, passou. Terminando o curso, eu senti que eu queria mais um contato profundo com a informação e com a comunicação. O teatro era uma forma de me comunicar, de dar o meu recado. Mas eu queria um recado mais efetivo, através da denúncia. E o jornalismo nos propicia isso, né? A denúncia através das matérias, das investigações, seja cobrindo uma editoria de cidade, uma editoria econômica, política, cultural. E fiz o vestibular para o UFMG de Comunicação Social. Dentro dele, no primeiro ano, ainda fiz minha última peça de teatro, que foi aquela peça do Coelho Neto, O Patinho Torto. Parece infantil, mas não, era uma peça adulta. Mas no jornalismo você preferia reportagem? Sim, claro. Eu já saí definida que nunca seria uma profissional de cozinha, para ser editora. Aliás, fui. Durante um certo tempo, eu fui até editora de economia. Mas eu amo a reportagem, eu amo a rua, eu gosto de sair a campo. Conversar com as pessoas, de conviver com as minhas fontes, entende? De dar de cima delas, porque a gente encontra muita resistência, né? É um verdadeiro desafio. E muitas vezes, para a gente conseguir fazer as fontes falar, principalmente as fontes de economia, eles pagam para não falar. Ao contrário de político, que paga para falar, adora falar. É ótimo. Artista também gosta. Demais, mas são as personalidades estrelas, né? O ator, o jogador de futebol e o político. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, também nessa época, né, já jornalista e tudo, você participou ativamente do movimento feminista, né? Teve uma fase até que participamos juntas de uma manifestação na escadaria da Igreja de São José. O protesto que contra foi os assassinatos. Os assassinatos da Maria Regina Souza Rocha e Heloísa Balesteros. Que foram mortos em 2 semanas, espaço de 2 semanas. Agosto de 1980. Exatamente. E ali nasceu até aquele slogan, quem ama não mata. Exatamente. Pichado em alguns muros de Belo Horizonte, autoria anônima. Então, e queria ressaltar também que você publicou este livro, você coordenou Mulheres de Minas, Lutas e Conquistas, do Conselho Estadual da Mulher, não é? Que veio a ser um desdobramento do nosso Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, né? Que foi forjado a partir daquela tarde de protesto que você comandou. A liderança foi sua e nós todas fomos juntas nas escadarias da Igreja de São José, protestando, pedindo um basta contra o machismo, a crueldade dos homens, de vários estratos sociais, das camadas mais humildes às mais ricas, como o caso que você citou. Aliás, podemos até retroceder, Ângela Diniz também, Jô Lobato, né? Depois centrada em Heloísa Balesteros,
É isso mesmo, Isso. Heloísa Balesteros e Maria Regina Isso. Rocha. Isso. É. E a igreja nos apoiou, inclusive, né? Isso. Os párocos da Igreja de São José, os movimentos religiosos mais abertos. E também até... E os partidos políticos, PDT, PMDB, Claro, todos. né, o PT que estava nascendo. Adélia Prado, se não me engano, discursou. Você Isso, declamou uma eu poesia declamei a muito poesia. bonita da Suzana Moraes. Isso, a Muito Suzana bonita, Nunes de Moraes, eu não é? declamei. E- Requiem para uma esposa morta. Muito bonita a poesia. E tivemos apoio até da Faculdade de Direito, que foi lá o primeiro lugar onde nós formamos o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Foi numa sala da Faculdade de Direito por um tempo. Depois no sindicato Depois também eu levei, eu era fizemos. diretora da Casa do Jornalista, eu propus à diretoria, que abriu as portas, concordou, e nós fomos reunir todo sábado na Casa do Jornalista de Minas. Que, aliás, isso é E uma depois coisa a deu ser... origem ao conselho, quando nós Isso entregamos. é uma coisa a ser ressaltada. O sindicato dos jornalistas sempre foi um ponto de referência Sim. muito importante para as lutas sociais em Belo Horizonte. Sim. Não, depois nós vamos falar da sua gestão, mas antes, muito antes, houve várias manifestações e vários seminários, né, digamos, de confronto com a ditadura mesmo. O Lula frequentava muito a Casa do Jornalista. Ele não é? estava surgindo, né, no ABC, e Dídimo Paiva, em 1975, assumiu a presidência do sindicato, então já eram os tempos da ditadura, né? E a casa se tornou o bastião da resistência. Era o lugar onde a gente podia ainda protestar, Era falar. um território do livre pensamento, livre... O território livre. O Dídimo chamava ali de território livre, né? Olha a coincidência. Eu falo bastião da resistência. e depois a gente estendia lá para a cantina do Lucas, né? Onde a gente derrubou muito ministério. Pelo menos na vontade, no Na desejo, vontade, né? Na vontade, nas conversas e nas queixas e indignações, né? Que a gente trocava as ideias na mesa ali, com tanta gente interessante que passou pela cantina do Lucas. Mas o sindicato realmente, né? sempre A foi. Casa do Jornalista, ela sempre foi procurada e também ela liderou, né, muito ato público, ela sempre conclamou a sociedade para participar das coisas lá. Então, ela se tornou realmente um ícone. Ela é um ícone Da resistência. da resistência, entende? Do livre pensamento, do respeito à dignidade humana. Até porque né? o jornalista... Do respeito ao trabalhador, inclusive o ar nós. que o jornalista precisa respirar é a liberdade, né? A livre Sim, expressão. é a livre um jornalista expressão. que não tenha liberdade de expressão, ele não é um jornalista, né? Mas me diz, daí você foi candidata e venceu, né? E venceu com apoio, inclusive, do Dídimo Paiva e outros, né? Eram 3 chapas, 1999. Ó, é o seguinte, ainda estudante, já quase formando, eu me formei em 1974. Em 73, eu passei a frequentar o Sindicato de Jornalistas. Era o presidente, o jornalista Salomão Magalhães Borges. Ele que assinou minha carteira. Eu guardo de lembrança até hoje, a primeira carteira que eu tive quando me sindicalizei, depois de formada. Mas aí, ainda estudante, eu já começava a participar, eu ia em palestras, eu via pelo jornal, né? Participava de palestras, de reuniões lá, quando às vezes precisavam da palavra de um estudante. Depois de formada, em 1975, com a eleição do Dídimo Paiva, eu fui convidada para ser diretora da Casa do Jornalista, porque a diretoria do sindicato é que indicava a diretoria da casa. Então, na gestão de Dídimo Paiva, eu fiquei como diretora. E assim foi, sucedido pelo Washington Mello, continuei diretora. Mas quer dizer que quando você foi, então, candidata a presidente, Eu já né, tinha a presidenta, passado, né, você já tinha um passado, passado né, de militância, e de posteriormente, experiência jornalística. Com certeza. Não só nas redações, sempre militei em jornal, né, e um pouco em revista. Atuei nos principais jornais de Belo Horizonte, mas também lá dentro do sindicato, depois da casa, que eu cheguei até a assumir a presidência na gestão do Peninha, por sinal não foi presidência, porque foi a única vez que a diretoria trabalhou sob a forma de colegiado, e colegiado não tem presidente, tem coordenador, e eu fui a coordenadora. Posteriormente, com Geraldo Mello, que foi 2 gestões que ele presidiu, eu fui diretora de patrimônio, mais ainda envolvida com a militância, né? E aí aconteceu como uma coisa natural na segunda gestão do Geraldo, sabe?
As bases me procuraram. Eu fui procurada pelas bases, principalmente do Diário do Comércio, onde eu trabalhei 10 anos no extinto Jornal de Casa. E elas me procuraram sob o comando de Ângela Drummond, de Hernani Dias Martins, um diagramador, e o próprio Eustáquio Trindade Neto, que era meu chefe de redação. E todos me estimulando muito, que eu devia aceitar. Eu não queria, eu estava num processo de arranjar um candidato, porque o sindicato estava numa situação muito precária, com muita dívida financeira, e eu queria era o João Rafael Picardi. Bom, Fui então, atrás do João. Mas nós vamos ter que fazer outro intervalinho e contar essa história, então, no último bloco. Então, nós voltamos daqui a pouco já com Dinorá na presidência do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Primeira mulher a presidir um sindicato de jornalistas. Até já.